Oi. Oi, som. Oi, som, teste. Tá melhorando. Bem melhor. Oi. Som, teste. Beleza? Pronto? Ok. Som. Boa tarde, Jabitacá. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde às comunidades aqui vizinhas a Jabitacá, Socorro, Picos, Caruá, Santa Teresa, enfim, toda a redondeza aqui. A gente está dando início hoje a uma série de ações de um projeto chamado Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura, que é dentro da Lei Aldir Blanc, diante de tantas dificuldades que a gente teve para que essa lei, esse recurso chegasse ao nosso município, chegasse de forma justa para nossos artistas. A gente tem uma satisfação imensa de estar aqui hoje começando essas ações. Então, é impossível a gente iniciar essas ações sem agradecer a todas as secretarias do Governo Municipal de Iguaracy, ao governo e a todos os colegas secretários que se empenharam para que essas ações saíssem da melhor forma possível. Agradecer à equipe de artistas e de fazedores de cultura que se disponibilizaram para formar a comissão, para estar batalhando para que essas ações também chegassem aqui. Enfim, agradecer a todos que também se disponibilizaram em participar. Agradecer também a família de seu Chico Fogueteiro, que abraçou também a causa, se sentiram muito honrados. Se bem que honrados estamos nós em fazer essa homenagem ao seu Chico. Então a gente começa hoje com uma live debate sobre literatura de cordel com Francisca, Lucas e Alan. Então nosso primeiro momento vai ser esse. Em seguida, nós ainda temos mais duas atrações que a gente anuncia daqui a pouco. E no intervalo dessas atrações, nós vamos estar sorteando brindes que são trabalhos feitos pelos artesãos de Iguaracy. Então, se você quiser participar do sorteio desses brindes, você vai lá no Facebook Iguaracy, manda um recadinho, manda um alô. É uma pessoa pronta para anotar o seu nome e a gente faz o sorteio no intervalo de um show para outro. Então, eu deixo vocês agora com esses poetas, jovens e riquíssimos poetas. Boa tarde a todos e todas que estão em interação conosco a partir desse momento, através do canal Sertão Drones, acompanhando essa live debate que se inicia hoje. Este que é um projeto contemplado pelo Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura da Lei Aldir Blanc em nosso município de Iguaracy. Eu sou Francisca Araújo, poetisa, declamadora, glosadora, graduanda em pedagogia, e hoje estou recebendo a presença de dois poetas do nosso município, Lucas Barros e Alan França. Essa live debate, ela tem como objetivo trazer uma reflexão acerca da literatura de cordel em seus vários contextos, falando também, remontando um pouco da historicidade da literatura de cordel e falando sobre a poética, ou seja, sobre a poesia popular do Pajeú. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, deixem seus comentários na live e também na transmissão através do Facebook. Como ressaltado por Edjanilson, ao final da transmissão teremos o sorteio de alguns prêmios. Quero começar apresentando os nossos convidados, poeta Alan França e poeta Lucas Barros. Alan França, que é nascido em Tuparetama e que reside atualmente aqui em Jabitacá, de onde estamos realizando essa transmissão, formado em graduação plena na área de Geografia pela ESA César, em Arco Verde, e teve os seus primeiros contatos com a poesia
já na adolescência. Hoje é poeta, escreve trabalhos e divulga através das redes sociais e também já participou das mesas de glosas, que é um evento que acontece na nossa região do Pajeú e que se espalha também por outros territórios. Lucas Barros, também nascido em Tuparetama, mas reside no sítio Volta, município também de Iguaraci. Filho de Marcos Alves Barros e Edilene Ferreira Brito, hoje graduando em licenciatura através da FASP, Faculdade do Sertão do Pajeú, em Afogados da Ingazeira. Lucas é professor de língua portuguesa nos anos finais e também de língua inglesa nos anos iniciais da Escola Municipal Professora Judite Bezerra da Silva. É um jovem poeta que começou a escrever cordéis recentemente, né? É jovem e aos 18 anos começou a realizar os seus primeiros inscritos. E passando a palavra para os poetas para que possam falar sobre suas experiências, suas primeiras experiências com a poesia e possam trazer, né, esse relato sobre essa trajetória de como surgiram, quais foram suas primeiras inspirações poéticas e quem são essas pessoas que hoje inspiram Lucas Barros e Alan França. E já fiz o esboço, mas exatamente em que momento eles sentiram esse despertar da poesia na vida de cada um. Com a palavra vocês, poetas, fiquem à vontade. Boa tarde, Francisca, boa tarde, Alan. Desde o início, quero agradecer a participação de todos, apesar desse momento atípico, mas é de grande honra que estamos aqui hoje para falarmos um pouco da literatura de cordel, da poesia popular, né, Alan? Assim como Francisca falou, eu conheci a poesia extra-escolar. Eu saí da escola já com gosto pela poesia, nunca tinha tentado escrever, mas já tinha aquela paixão pelo ser poético, porque nós sabemos que as pessoas do Pajeú podem não ser poetas, mas são um povo poético. Então nós temos essas heranças fincadas na raiz da história aqui do Pajeú. E comecei com 18 anos, como inspiração, como nós sabemos, a poesia tem aquela inspiração. Na primeira live que eu fiz sobre literatura de cordel também, na divulgação do meu primeiro cordel, eu falei que a primeira motivação era ouvir meu avô, declamar poesia, eu gostava bastante, tinha muita vontade de escrever e precisava identificar qual era o meu perfil enquanto poeta. Eu consegui identificar que eu sou escritor, cordelista e declamador. Consigo escrever belas poesias. Tive muita ajuda de Francisca. Quero agradecer também a Tainara Queiroz de Afogados, juntamente com o Clube do Cordel, que me anunciou para a nossa região. Com grande honra, também que eu falo, sempre eu falo isso. Minha primeira inspiração também para escrever é uma coisa basicamente romântica, né? Foi praticamente para minha namorada, onde no dia dos namorados deu aquela vontade de escrever. Gostava e fui tentar escrever e como aquele toque poético saiu com facilidade. Tenho como referência no Pajeú, Dedé Monteiro, Francisco Araújo. Eu sou também fã de Braulio Bessa, grande poeta, Alexandre Moraes e inúmeros poetas também. Porque a poesia, ela traz consigo isso, esse acolher. Todos nós somos acolhidos pela poesia. A poesia é a base, a poesia é uma coisa que você consegue identificar em várias coisas. Qualquer coisa é poesia. Identificamos apenas na natureza, no amor, e foi no amor que eu descobri a poesia em mim. Maravilha, poeta. E as temáticas? Você disse que começou com os temas mais românticos, mas hoje quais são os temas que você mais se identifica? Alguns poetas preferem falar sobre saudade, sobre sertão, temáticas sociais, mas Lucas Barros, quais são as temáticas que você prefere abordar quando escreve? Isso, Francisca. A minha temática, abordo várias temáticas. Eu abordo a natureza, gosto de exaltar a natureza. Falo sobre a questão de saudade, a questão da perspectiva de vida, de um sonhar diferente. Mas a minha paixão, a minha forma de escrever é através da educação, pois sou professor na Escola Judite Bezerra. E a partir daí eu vi que a poesia pode levar a caminhos diferentes. Eu tenho alunos no caso, que a partir da poesia transformaram-se na sala de aula. A poesia para eles foi uma coisa renovadora, instigante, que a partir daí eu digo, rapaz, a poesia pode motivar cada vez mais meus alunos. E por isso que eu gosto de escrever na área da leitura, da questão da educação mesmo. Perfeito, poeta. Eu passo agora
a palavra para Alan França, repetindo a mesma curiosidade, né, em forma de pergunta. Quais são as suas referências, Alan? Em que momento você sentiu que a poesia estava presente na sua vida e quais são as temáticas que você prefere tratar quando escreve cordel, quando escreve alguma estrofe, quando as suas inspirações surgem, quais são as temáticas que mais lhe aparecem, poeta? Boa tarde, poetisa Francisca, boa tarde, Lucas, todos aqui presentes, todos que estão acompanhando, os telespectadores. De primeiro momento, assim, me inspirei em duas pessoas, de casa mesmo, minha mãe e meu pai. Minha mãe, por ser professora por muitos anos aqui na Judite Bezerra, e como poetisa, ela era poetisa, e eu via minha mãe escrevendo, lia os trabalhos dela, e aquilo me tocava bastante. Até uma certa vez, uma curiosidade, eu cheguei para ela e perguntei: mãe, como se faz poesia? E ela me respondeu e ao mesmo tempo não respondeu, ficou uma pergunta em aberto. E depois de muito tempo, depois da caminhada da poesia, eu pude perceber que aquela pergunta que eu fiz a ela não poderia ter uma resposta definitiva igual a uma conta de matemática, porque fazer poesia é algo que vem de dentro, sabe? E a outra pessoa que me inspirou bastante é meu pai. Meu pai não é poeta, meu pai é um semi-analfabeto, mas meu pai ama a poesia, meu pai ama o repente, o improviso, a viola. E é igual o Lucas disse, mesmo que não, o Pajeú, mesmo que não seja poeta, mas tem essa veia poética. E eu me lembro bastante de 4 versos de Mariana Teles, onde ela diz o seguinte: poeta não é somente quem constrói estrofe cara, poeta mesmo é quem sente, pois sentir é coisa rara. Então, além de mais de eu escrever, meu pai está inserido nisso. Ele não escreve, ele não compõe, mas ele sente. Ele consegue absorver o que o poeta, o repentista, quer passar. E essas duas temáticas. Meu pai, às vezes, no domingo de feira aqui, tinha uma banquinha de CD ali embaixo, e vez ou outra ele comprava um CD de cantoria, trazia para casa, a gente, depois do almoço, ele se deitava lá no chão, me sentava, colocava o CD no som e escutar. É tanto que poesia, para mim, hoje em dia, durante o dia ou durante a noite, eu tenho que escutar alguma coisa de cantoria para o meu dia ser completo. Seja um baião de cestilha, seja um mote em 10, seja o que for. E, na atualidade, os poetas que me inspiraram a começar a escrever, fora meu pai e minha mãe, era a dupla Os Nonatos. Por mais que ocorreu essa fragmentação, a separação da dupla, mas foi, no meu crescimento poético, eu ouvi muitas cantorias de Nonato. E eu tenho certeza que a dupla Os Nonato foi um divisor de águas, né, para a cultura popular nordestina, o repente. E eu cresci ouvindo muito, muito, e até hoje eu continuo escutando cantorias, assim, pelo YouTube, gravadas que já teve do Nonato. Coisa boa, poeta. São imensos, realmente. Como Pinto do Monteiro dizia, poeta é aquele que tira de onde não tem para botar onde não cabe, né? Então tem toda essa questão da inexpressividade, que a gente não consegue nem pontuar ou conceituar a poesia, de tão sublime que ela chega a ser, né? Eu já quero pedir que vocês tragam para a gente um pouco das poesias que vocês prepararam para essa tarde, né? Nós estaremos intercalando o nosso bate-papo com o recital. Fiquem à vontade, Lucas, fiquem à vontade também, Alan França. Bom, como nesse contexto de poesia, Alan tocou na questão de explicação da poesia. Segundo Dedé Monteiro, é algo inexplicável. A poesia deve ser sentida. Alan, eu preparei um poema de Dedé que vai resumir basicamente o que nós estamos pensando nessa linha de raciocínio, onde Dedé tenta definir o que é a poesia. Ele disse assim, Dedé Monteiro: explicar a poesia ninguém consegue explicar. É mais pesada que o chumbo, é leve igualmente ao ar, é fina como um cabelo, é bela como um luar. Toca na alma da gente, fazendo rir ou chorar, faz a tristeza morrer e o sonho ressuscitar. A poesia é tão santa que quando o poeta canta, Deus para escutar. E para terminar meu hino, a poesia, seu menino, como tudo que é divino não dá para a gente pegar. Se eu pegasse a poesia, porta em porta sairia, igual um mendigo faz, pedindo não, dando esmola, tocando a minha viola e cantando a canção da paz. Salve, Dedé Monteiro.
salve imenso. Poeta Dedé Monteiro, né, residente em Itabira, que é o Papa da poesia, como muitos conhecem, mas também reconhecido como patrimônio vivo da nossa cultura, né, do nosso estado de Pernambuco. Salve, poeta! Eu queria declamar aqui nesse primeiro momento uma poesia de minha autoria que eu fiz ano passado, falando sobre Pernambuco. Foi até um trabalho que foi aqui exposto na escola Judite Bezerra. Onde, falando de Pernambuco, eu disse: Pernambuco, berço amado, terra de grande cacife, e a capital do estado recebe o nome Recife. Se revelasse em riqueza quando a nação holandesa, vindo da parte estrangeira, te pegou e pôs no colo e fez do teu fértil solo a terra canavieira. Pernambuco, tua história vem do passado ao presente, e tu fizesses Vitória, a terra do aguardente. Quem abre o teu baú acha o gênio de Exu, ídolo dessa nação, que teve na vida a saga de nascer Luiz Gonzaga e morrer rei do Baião. Pernambuco, os teus filhinhos que cantam e cantando enredo, vem na voz de Dominguinhos e de Geraldo Azevedo. Para aumentar esse elo, temos Maciel Melo, poeta e músico sem fim. Santana, com a voz boa, junta a Silvério Pessoa e a Petrúcia Amorim. Pernambuco, é só tu que tem ritmo no acervo, ao som do maracatu e em cada passo do frevo. O teu ritmo ainda brilha no chachado, na quadrilha, do sertão ao mochotó. Aqui, do sertão ao mochotó. Aqui o som retumba, dando vez ao forró. Pernambuco, o teu torrão tem legado, tem esmero no forró de azulão, no humor de Ludugero, nas histórias do cangaço. E aqui eu paro e faço menção ao nordestino, que não foi da Força Armada, mas lá em Serra Talhada foi capitão Virgulino. Pernambuco foi Xudu, o teu menestrel das rimas, com louro do Pajeú, Otacílio, Jó e Dimas. O grupo da alegria que semeava poesia nos mocambos do sertão. E dentre os nomes citados, sem esquecer de afogados, o nosso saudoso João. Sois a pátria coroada, terra de grandes guerreiros, dos aboios, das festas de vaquejadas, dos aboios dos vaqueiros. Sois o estado que amo, por isso que eu declamo o meu versejar maluco. Tua terra é de magia, e eu sou mais uma cria do ventre de Pernambuco. Ave Maria, poeta, bonito demais. É Alan França que declamou um cordel, né, poeta? Um cordel. E é sobre ele que nós vamos falar. Sobre essa produção da literatura de cordel, que tem a sua história, né, reconhecida, estudada, porque foi trazida para o Brasil, digamos que na mala dos colonizadores portugueses, né, que trouxeram os primeiros impressos e também através dos trovadores que se espalharam cantando e narrando oralmente as vivências do cotidiano e que chega ao Nordeste, né, essa localização geográfica, poeta, que favorece essa distribuição dessa oralidade pelos sertões afora e que faz com que a literatura de cordel se notabilize hoje como literatura popular, né, e que faz parte das vivências e que narra contextos históricos, situações do cotidiano também, e que traz essa característica do regionalismo. Portanto, é uma literatura que faz com que o Nordeste se projete em âmbito nacional. E o que eu quero perguntar aos poetas, para a gente adentrar nessa reflexão, é como vocês percebem a importância, poetas, da literatura de cordel para a formação e a preservação da identidade cultural do povo nordestino e também de nós, povo pajéuzeiro, que desfrutamos tão bem dessa expressão cultural. Bom, como Francisco falou, antes de responder a pergunta, fazendo uma reflexão a respeito da literatura, como você falou, surgiu lá no trovadorismo medieval, não é? Onde os cantadores, os trovadores, eles cantavam, porque naquela classe de pessoas, a maioria não eram letradas, não sabiam ler. Por isso que eles cantavam, para ter essa memorização mais fácil, né?
Depois disso, foram cantando e depois veio para um renascimento, onde a poesia teve um novo segmento, onde ela pode ser impressa. No renascimento, teve a nova tecnologia da impressão, da prensa, no caso, onde os cordéis foram estagnados, né, colocados e imprensados para a população ler. Nesse momento, a poesia começou a ser espalhada para a região. E como ela bem falou, o Portugal, no caso Portugal, trouxe para nós uma herança que para mim foi uma das melhores, né? Bastante legal. Veio para o Brasil, no caso, adentrou aqui no Pernambuco, na região Nordeste. E hoje, para nós, assim, é um ícone. Para o Pajeú, principalmente, a poesia. Quando lembra de Pajeú, lembra de poesia. E lembrando que também a poesia, como ela bem falou, o que ela pode adentrar, né, Francisca? Para a sociedade. A poesia em si, ela pode trazer para nós confiança, determinação, visibilidade de mundo e principalmente consciência. A poesia, ela adentra na nossa mente, Alan, de uma forma, como eu expliquei no poema de Dedé, inexplicavelmente. Por que isso? Porque a poesia, dentro do nosso contexto, ela está em tudo, pois ela, quando está adentrando o nosso coração e nossas vidas, ela está fazendo a função social, uma função crítica, uma função política, ela pode movimentar forças. E para a sociedade, para o ser poético, para quem está ouvindo, a poesia ela pode ser fator de várias coisas. Nós temos relatos, né, de poemas que salvaram pessoas com depressão no caso. Isso é um favor e nós temos assim que agradecer para os poetas que fazem poesia que toca a alma da gente, né? A gente pode fazer também uma reflexão a respeito dos historiadores, que eu vi na citação de Genildo. Ele disse que quando os pesquisadores forem notificar a poesia do Pajeú como uma mesa de glosa, a gente vai citar, deveriam citar o Pajeú como o protagonista, que foi quem criou realmente, né? Referência. Então, a poesia está em tudo. A poesia, para o ser humano, ela é uma coisa transformadora, inovadora para alguns, que pode ser permanente. Muito bem, poeta. E especialistas, né? Alan França, que pode falar sobre esse contexto da localização geográfica, do porquê a literatura de cordel ter se espalhado e adentrado nos sertões, e Lucas, que traz também retrata esse aspecto da linguagem, por ser especialista em letras, né, ainda em formação, mas que pode trazer esse olhar a partir disso. Nós sabemos que a literatura de cordel, ela tem essa função comunicativa, de formação social também, instruiu muitas pessoas que não tinham a condição de frequentar espaços escolares, famílias que tiveram, em momentos de lazer, a literatura de cordel como principal atividade, né, que pudessem desfrutar. E retorno à pergunta, Alan, para que você traga o seu olhar a partir disso, qual é essa importância, esse fundamento da literatura de cordel para essa formação humana, social também, e da identidade cultural do nosso povo nordestino, poeta? Bem, poetisa, diante do que o poeta Lucas falou, a questão do trovadorismo, né, que a poesia chegou ao nosso Brasil trazendo pelos colonizadores, que o trovadorismo, indiferente aos repentistas, tem uma certa diferença, porque veja, os trovadores, eles cantavam histórias que eles decoravam antes, trazia para o povo a maioria não letrado, de pouco estudo, não sabiam ler, diferente dos nossos repentistas. Por quê? Nosso repentista, sim, tem muitos repentistas que trazem trabalho contra, é o que a gente pode chamar de balaio da cantoria, né? Mas nós sabemos que o repente em si é improviso, é feito na hora. A palavra já diz, de repente. E os repentistas foram que deram esse impulso maior para o cordel em si se espalhar pelo sertão nordestino, né? Cantava aquelas histórias que aquelas histórias se passavam para impressão, viravam cordéis e iam sendo passado para o pessoal, para o povo. E a questão de a chegada aqui, o cordel hoje chegando
pelas capitanias hereditárias. A primeira capitania hereditária que chegou foi em Salvador. De lá se espalhou pelo Nordeste, pelo sertão nordestino, pela parte interiorana, como a gente pode falar. E daí criou vidas, criou pernas, criou formas, e estamos aí até hoje. No cenário, falando da questão da poesia, do cordel para o senso crítico, é igual o Lucas diz, com a poesia a gente vislumbra as coisas a mais, temos visões a mais, não querendo dizer que os poetas de bancadas, os repentistas, não, são melhores que ninguém, mas há certa facilidade, um certo toque que a gente sempre vê a mais assim nas coisas, quando vai compor alguma coisa do tipo. E no senso social, a poesia também pode ser utilizada para, como é que eu posso dizer? Pode ser utilizada para expor certas situações, né? Sejam críticas, até também podemos dizer assim. A poesia, a literatura de cordel, né, que foi utilizada e que ainda é uma ferramenta, inclusive, de denúncias sociais, né? Então, essa aplicabilidade também no tocante a isso, poeta. Então, é isso. Eu vejo dessa maneira a questão do cordel, tanto na parte crítica, social e humanística, né? Porque, assim, a poesia, na parte humana, enquanto a poesia não... há divisores na poesia, divisão, ela não eu acho que ela não se completa. Porque a poesia é algo que junta, não é algo que separa. A partir do momento que a poesia separa, começa a haver separações, concorrências, eu acho que aí já está tomando caminhos diferentes. Poetas, nós sabemos que a literatura de cordel, por muito tempo, ela foi vista como uma subclassificação da literatura. E hoje nós reconhecemos há muito tempo, mas não tínhamos esse reconhecimento a âmbito nacional, que ocorreu recentemente, em 2018, com esse reconhecimento da literatura de cordel como patrimônio cultural e imaterial brasileiro, mas que a gente sabe, né, que por muito tempo ela foi cultuada em nossos interiores, a partir das produções feitas de forma muito artesanal, e que por muitos era vista como uma forma não profissional de produzir literatura, portanto discriminada pelas academias, que valorizavam mais a literatura clássica do que a literatura popular. E feito essa observação, poeta, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam sobre esse contexto histórico, porque essa demora em reconhecimento do valor oral, da oralidade, traduzida pela literatura de cordel, e também pela escrita, em comparação com a poesia advinda da literatura clássica. Bom, veja bem, para você ver, Francisco, faz pouco tempo que a poesia, que a literatura foi confirmada como patrimônio, 2018, também 2020. E quanto tempo a poesia não chegou na nossa região, no nosso país? Eu acho que falta um pouco de senso, de bom senso, de valorizar a nossa cultura, né? Porque a poesia popular, ela é uma literatura como as outras. Não desmerecendo ela porque é uma literatura popular, que a clássica vai estar acima. Não. Nós temos grandes, para você ter uma noção, nós temos grandes escritores, só fazendo uma comparação, escritores, poetas, que não têm a capacidade, no momento, de fazer um repente. Nós temos no Pajeú, repentista, que pode fazer na hora. Uma coisa que ele poderia fazer em uma semana é preconceito, muito preconceito sobre a nossa poesia, a nossa literatura, até que agora ela virou um gênero, eu trabalho muito na escola, o sexto ano mesmo, a gente vê muito o gênero cordel, valorizando a nossa cultura. Nas minhas aulas, enquanto professor de língua portuguesa, eu foco bastante nisso, dessa reflexão, dessa valorização da nossa cultura. Por isso que nós temos vários poetas na região, adentrados na escola. Temos referências em São José. Os professores trabalham cartilhas de poesia. Tem muitos poetas mirins. Nós temos como referência o grupo de poetas mirim lá em Itabira. Se essa valorização acontecesse logo do início, nós sabíamos que essa poesia estaria mais penetrada, mais contundente dentro do nosso dia a dia. Eu acho que esse preconceito ainda hoje existe, mas se ele tivesse sido exterminado antes, que ainda hoje acontece, não foi totalmente exterminado, mas tivesse sido amenizado antes, nós sabíamos que a poesia ela estaria muito mais longe do que está hoje. É isso?
Dando continuidade e complementando a palavra de Lucas, ele tem toda a razão quando fala dessa questão da valorização da poesia, né? Se mais pessoas, ou até os próprios professores... Eu estava lendo um artigo, há dias atrás, que falava que muitos professores diziam que não vê importância trabalhar poesia na sala de aula. Professores de língua portuguesa, muitos professores. E eu ficava imaginando comigo, né? Quanto se perde desses alunos não ter um contato direto com a poesia? Muitas vezes até tem, não dentro do âmbito escolar, mas fora, né? Assim, através de artistas, apresentado através de um cordel. E se essas crianças trabalhassem desde o início, pegassem esse gosto, pegassem essa vivência que a gente temos aqui. Sei que a gente aqui é privilegiado, né? Graças a Deus, somos 17 municípios privilegiados com a poesia. Por mais que não exista a poesia assim abertamente em algumas cidades expostas, não temos assim, não tenha poetas, mas nós sabemos que a capacidade do Pajeú em compor, em improvisar com a poesia é algo surreal mesmo. Nós vemos, poeta, a presença da poesia nas 17 cidades do Pajeú se manifestando de diversas formas. O teatro também traz poesia, a música também traz poesia, mas nós temos essa característica que faz com que o Pajeú se projete para o restante da região Nordeste e do país também, como esse território de poetas, onde, se você chegar, como a gente vê nos documentários, né? No município do Pajeú e fazer no território do Pajeú, fazer um mapeamento nesses municípios, a quantidade de poetas e poetisas habitando esse território, ela é gigantesca, se comparado a outros territórios. Nós temos hoje a modalidade da mesa de glosas sistematizada pelo Pajeú, que já advém de uma outra história onde poetas se reuniam para fazer as suas glosas, elaborar as suas estrofes a partir da brincadeira que acontecia na calçada, no bar, após uma cantoria, e que hoje nós temos essa presença da mesa, né, contextualizada, sistematizada e obedecendo um regramento de mediação, de participação entre os poetas, que faz com que essa identidade poética do Pajeú ela seja preservada e permaneça, né, seja mantida e seja preservada, como disse. E a gente vê, por exemplo, que há no nosso território não só um estilo de se praticar poesia. Nós temos poetas que seguem a métrica, temos poetas que também escrevem sobre em versos livres, aliás. E poetas cordelistas, poetas de bancada, poetas de improviso e poetas glosadores. Lucas já disse que se identifica como um poeta de bancada, portanto um poeta cordelista. Alan França, poeta de bancada também, mas que já teve uma experiência nas mesas de glosas. E aí eu pergunto, Alan, como foi essa experiência em participar das mesas de glosas e como as mesas de glosas hoje, elas favorecem essa preservação e manutenção dessa identidade cultural do nosso Pajeú. Bem, poetesa, como você estava falando, a questão do surgimento da mesa de glosas. Eu vi um dos grandes poetas renomados de mesa de glosas, Genilson Santana, falando uma certa vez em um programa que poetas como Palmira Guimarães, Orlando Tejo, em João Pessoa, eles faziam essas mesas de glosas em mesas de bares, como você citou. Após uma cantoria, chegava alguém com moto, eles ali glosavam de improviso. E bem, sobre a minha experiência com mesa de glosa. Nossa, eu acho que não tem como eu procurar adjetivos para falar o que é participar de uma mesa de glosa. É imensuravelmente difícil demais eu lhe dizer assim. É algo único. Eu tinha muito sonho de participar de mesa de glosa. Tanto você me abriu essas portas em um ano de 2018, se não me engano, foi? Na escola Rosete. E foi um momento único na minha vida, um momento que eu sonhava há muitos anos. Sonhava há muitos anos participar de uma mesa de glosa, é algo ali na hora, é você, a poesia, a inspiração, o mote que vem, porque tem toda aquele roteiro, aquele
tudo. O poeta pensa o mote, o poeta tem aquele tempo de buscar inspiração, de buscar entrar profundamente no mote. É algo que até hoje eu me lembro com muita alegria, a minha participação em mesa de glosa. Eu até espero, não, assim, participar de próximas mesas. Eu tenho uma paixão muito grande por mesa de glosa. A mesa de glosas, ela tem o seu surgimento, né? Como falei, da questão da sistemática, da organização que vemos hoje, a partir da missa do poeta que se deu em Itabira a partir de 1996, que antes acontecia em Serra Talhada, que contou com participações de Dedé Monteiro e de Genildo Santana também, entre outros poetas da APTA, nessa organização de como se daria essa modalidade que é uma expressão também do improviso. Que diferente da cantoria, onde basicamente a dupla se apresenta acompanhados, né, da sonoridade da viola, na mesa de glosas nós não temos um instrumento melódico, mas nós temos o improviso, o repente, como principal característica. Exemplificando como nós estamos dispostos aqui nessa mesa, uma pessoa que estaria na mediação lançaria um tema, ou seja, um mote que já vem metrificado e que faz com que nós pensemos sobre o mote que nos foi dado e a partir disso nós elaboramos a glosa, ou seja, a nossa criação se dá a partir disso. Se o mote for um mote que venha com a métrica obedecendo o segmento de 7 sílabas poéticas, nós devemos também seguir esse regramento. E, normalmente, as glosas elas são elaboradas, né, em décimas, ou seja, as estrofes de 10 sílabas. Então, se nós estivéssemos realizando uma mesa de glosas nesse momento, estaria Alan França, Francisco Araújo e Lucas Barros, com uma mediação, trazendo os temas para nós, e a partir disso, o mediador nos daria um tempinho para pensarmos sobre essa criação, e nós, quando nos sentíssemos prontos, levantaríamos para dizer a nossa glosa. Eu pergunto agora, Lucas Barros, Alan França já teve essa experiência de participação em uma mesa de glosas. Mas Lucas gostaria de fazer uma participação em uma mesa de glosas ou não sente essa identificação com a mesa de glosas? Bom, Francisca, logo quando o Alan falou, cara, eu fiquei muito impressionado de saber que ele tinha participado de mesa de glosa. Não sabia, Alan? Fiquei sabendo agora. Primeiramente, a mesa de glosa é algo grandioso. Grandioso mesmo. Nunca participei presencialmente de uma. Acompanhei basicamente virtualmente, até nesse período de pandemia. A mesa de glosa para o nosso sertão do Pajeú, ela é única, né? Foi determinada aqui no nosso Pajeú, em Itabira, não foi, Francisca? Itabira. Enquanto a sua pergunta para a questão da minha participação em mesas de glosas, admiro bastante, mas nós sabemos que a poesia tem distintos perfis. Poetas também têm distintos perfis. No meu caso, o meu perfil não se enquadra dentro da mesa de glosas, né, do repente, daquele improviso. Eu sou poeta de gabinete, de escrever para declamar. Acho fantástico, é uma coisa muito interessante. E que, assim, pelo menos numa mediação, eu tenho vontade de participar, mas eu acho brilhante. Parabenizo Francisca e Alan pela genialidade. Só citando a questão de mesa, só a questão de improviso, Francisca. Fugindo um pouquinho da questão de mesa de glosas. Quando eu falei em genialidade, eu lembrei de um cidadão lá de Itapetim, Leonardo Bastião. Eu sou fã desse rapaz. Desse rapaz, quando falo rapaz, ele é de idade, mas ele é muito inteligente. Ele usa metáforas, ele declama com uma perfeição que você fica impressionado. Eu fiquei encantado com a poesia daquele cidadão. Se ele fosse para uma mesa de glosas, consequentemente, ele não é letrado, mas ele se sairia ótimo lá naquele momento. Por quê? Porque ele improvisa, ele dá um show de bola. Tem até uma poesia dele para vocês verem as metáforas, as figuras de linguagem que ele usa, que ele disse: tudo o que o homem inventou para a natureza foi pouco. Ele não faz um coqueiro. Se inventar, fica louco. Caçando a encanação que leva água do chão para botar dentro do coco. Me diga. As figuras de linguagem que esse cara usa, ele é fantástico, né? Se ele se adentrasse a uma mesa de glosas, consequentemente, sairia muito bem. Respondido, poeta. Inicialmente, quando eu comecei, eu também era poetisa de bancada, assim como você, assim como Alan também iniciou, mas eu penso que é um processo que se dá muito naturalmente. Hoje, conversando com mulheres também que escrevem, com outros poetas também, a gente vê essa expressão da dificuldade
de muitos dizerem que acham que não conseguem ou que acham que a poesia deles ela deve permanecer somente na escrita. Mas a gente sabe que a poesia ela nos favorece de diversas maneiras. E em algum momento, como um outro poeta já citou, todo verso é de repente, escrevendo ou não, expressando oralmente ou não. Dada a oportunidade, também esse processo que nós podemos lentamente ir construindo, nós podemos sim nos tornar glosadores. Alan França é exemplo disso, Francisco Araújo é exemplo disso, e muitos outros poetas e poetisas. E nós estamos aqui agora, diante de 2 jovens poetas. E a minha pergunta é a seguinte: como a juventude poética hoje, dados os muitos exemplos que nós temos, tem contribuído, poetas, para essa renovação e reafirmação dessa poética do Pajeú? Conversando com os antepassados, preservando essa memória também, mas trazendo uma nova linguagem, uma nova forma de se fazer poesia. Essa juventude, como tem caminhado aos olhos de Alan França e de Lucas Barros, sendo hoje exemplos disso? Bem, essa questão eu acho que é positiva demais, porque se a gente for analisar, como o Lucas já citou, o grupo Infância Rimada de Itabira, temos o Clube do Cordel, não é isso? Isso são movimentos, são grupos que estão dando continuidade, impulso. É uma mola propulsora para que a cultura não morra, para que o repente vá mais longe. E isso tudo formado por quem? Por jovens, por crianças. E tantos outros eventos que existem por aí, que a gente sabe que nosso Pajeú não para. Nosso Pajeú todo dia é um evento novo, é uma temática nova, é um poeta que nasce, é um poeta que começa o seu despertar poético. Eu vejo positivamente essa questão da juventude na poesia, Francisco. Bom, ouvindo Alan falar também, eu lembrei de uma frase de Antônio Marinho, ele falando que o Rio Pajeú, uma lenda, né, que contaram, que o Rio Pajeú, acho que vocês conhecem, que dentro do Rio Pajeú parece que foram plantadas, ou seja, colocadas violas dentro do rio, e parece que o pessoal do Pajeú beberam dessa água e se tornaram poetas. Será que é isso? Então, essa lenda nós temos assim para nós, muito interessante, muito instigadora também, né? Quando nós falamos da juventude dentro da poesia, é sinal de renovação, de continuidade do que já foi dito, não é isso? Nós temos um grupo de crianças lá na Infância Rimada, lá em Itabira, uma renovação tremenda, poetas, eu conheço Tiago, eu lembro de Tiago, e Cauã, lembro o nome deles. São jovens poetas muito inteligentes, né? E assim, temos o Clube do Cordel, juntamente com Tainara, com Francisca, dão esse apoio, essa juventude. Dá para ver aqui na nossa live 3 poetas jovens, não é isso? Então nós vemos que a poesia ela não para, ela é dinâmica. Enquanto isso, dá para perceber que ela nunca vai parar. Ela é, como eu posso falar, distintamente de outras coisas, ela não vai parar, né? Ela é algo que vai continuar, que vai prevalecer dentro do nosso ambiente. Então a juventude sim faz esse papel. Nós temos vários poetas jovens, não é isso? Eu gosto bastante daquele poeta lá de Vinícius Gregório, lá de São José. É um cara jovem, inteligentíssimo. Vários poetas que contribuem muito para a nossa cultura, não é isso? E temos crianças que declamam. Eu tenho um grupo aqui, depois vamos falar sobre ele, um grupo poético aqui na Escola Judite Bezerra da Silva, que dá um show de bola. Eu tenho uma aluna que eu sempre exalto ela, que é Michele Andressa, que eu praticamente faço uma comparação dela a Francisco Araújo, né? Quando Francisco não puder declamar, nós temos Michele Andressa para declamar. Então isso, a poesia não para, ela é constante, de constante mudança, de renovação, de inspiração, e essa juventude vem bem forte, viu, Francisca? Nossa juventude é forte, nossa cultura é sempre renovadora. Coisa boa, poetas. E agora o que nós queremos é ouvir, né? Um recital de 2 poetas, dos 2 poetas que estão aqui, trazendo as suas poesias ou outras que tenham escolhido. Fiquem à vontade, poetas. Nesse momento eu queria declamar uma poesia que há 2 anos atrás eu vi essa poesia, se não me falha a memória, do grande Diomedes Mariano, onde ele homenageou a mãe dele e as mães de todo o Brasil, de todo o mundo. E eu me senti muito tocado com essa poesia dele, onde ele começa dizendo: mamãe, sempre na sua companhia levei vida de rei, ganhei tesouro
e toda vez que eu chorava, você ia perguntar qual o motivo do meu choro. Chá caseiro, injeção, papa no dedo. Se fosse tarde da noite ou fosse cedo, a senhora trazia se eu pedisse. Generosa, bondosa, meiga e mansa. E até hoje eu guardo nas lembranças as palavras de amor que você disse. No batente, quando ainda criança cochilei, no batente da porta... Não. Fica à vontade, poeta. Pronto, enquanto o nosso poeta Alan França retoma a sua declamação, nós ouviremos o poeta Lucas Barros. Fica à vontade, poeta. Bom, pessoal, eu queria falar um pouco sobre essa poesia, uma poesia muito tocante. Primeiramente, eu falo que a poesia nós temos, no meu caso, eu me emociono para poder emocionar o próximo. A partir do momento que eu escrevo e me emociono, eu acho que eu posso tocar o próximo, não é isso? E essa poesia que eu intitulei de Percurso da Vida, né, nos trajetos dos sonhos, batalhas da vida, das dificuldades, dos obstáculos que enfrentaremos daqui por diante. Eu disse assim: a conquista é um mérito que ninguém vai vos tirar. É algo grandioso que é difícil explicar. Para ser um vencedor, comece a acreditar. O saber é a fonte que transborda a alegria, movendo o futuro em total sintonia, se encantando pela chance de aprender todo dia. No percurso da vida, nunca deixe de sonhar. Projete seus caminhos pelos quais vais caminhar. O futuro te espera, abra as asas para voar. Enfim, meu povo, a vida é uma prova que todos vão enfrentar. Mas não desista por nada. Basta você se lembrar desta seguinte frase: nunca pare de sonhar. À vontade, poeta. Vamos retornar aqui, né, pessoal? Peço desculpas, me esqueci. Diomedes falando da segunda estrofe, da primeira estrofe eu quero retomar de novo, onde ele disse: mamãe, sempre na sua companhia, levei vida de rei, ganhei tesouro, e toda vez que eu chorava você vinha perguntar qual o motivo do meu choro. Chá caseiro, injeção, papa no dedo, se fosse tarde da noite ou fosse cedo, a senhora trazia se eu pedisse. Generosa, bondosa, meiga e mansa, e até hoje eu guardo nas lembranças as palavras de amor que você disse. Quando ainda criança, comecei no cimento do chão me rastejando, e as primeiras passadas que eu dei foram todas você me auxiliando. Aprendi a falar logo depois, quase sempre a conversa entre nós dois era em torno de mim e meus irmãos, de papai, da senhora, tudo enfim. A semente do bem que veio a mim foi plantada, mamãe, por vossas mãos. Eu tive quase certeza e sinto agora que somente ao seu lado eu fui feliz. E cada ruga do rosto da senhora tem as mágoas das raivas que lhe fiz. Cada fio prata do cabelo denuncia a imagem e o modelo desta santa de carne toda minha. Mas o tempo infeliz que fez estrago, sem rogar o calor do teu afago, nem torná-la em pele de rainha. E de nós dois, mãe, quem mais se prejudica quando o tempo disser que nos venceu, que eu indo primeiro você fica, mas você indo primeiro fico eu. De uma forma ou de outra, o quadro é triste, que eu prefiro partir, porque existe quem precisa aliar-se a teu partido. Todo juro saudoso é alta taxa. Se eu perder-me na ida, Deus me acha. Mas se eu ficar sem você, mãe, eu estou perdido. Ave Maria, de arrepiar esse poema de Diomedes. Inclusive, poeta, eu vi aqui na interação do chat a sua mãe, Zenilda Queiroz. Um abraço para ela. Falando em Zenilda, como mulher poetisa, que foi inspiração para Alan França, né? Que ele já trouxe esse relato para nós. Hoje, como nós estávamos falando da questão das mesas de glosas, nós temos 5 mulheres poetisas em atuação nas mesas de glosas. Nós temos Daiane Rocha, de Tabira, as irmãs Helenilda e Erivoneide Amaral, de Afogados da Engazeira, Milene Augusto, poetisa jovem, que recentemente estreou, e Francisca Araújo. São 5 mulheres que participam desse cenário que é povoado por figuras masculinas, né? E que nós vimos recentemente tentando quebrar essas barreiras, né?
que são embutidas de preconceito e de questões machistas que nós encontramos em diversos âmbitos da sociedade e que, infelizmente, respingam assim como na literatura de cordel, como também nas mesas de glosas. Por isso, talvez, a explicação para essa aparição tardia, essa projeção tardia das mulheres nas mesas de glosas. Nós tivemos recentemente, poetas, um debate que se alastrou pelas redes sociais e que, inclusive, recebeu uma hashtag, né, uma movimentação muito positiva através das redes sociais, como disse, de enfrentamento ao machismo que as mulheres sofreram historicamente dentro da literatura de cordel. Como exemplo, nós temos Maria Batista das Neves Pimentel, a primeira mulher cordelista a publicar seus trabalhos, mas que na época, no contexto em que vivia, teve que se esconder atrás de um pseudônimo masculino. E quantas mulheres, infelizmente, tiveram suas produções silenciadas justamente por essa condição, que nós sabemos que ela é estrutural. Nós, quando crianças, as meninas recebem primeiro a boneca, primeiro as panelinhas para brincar, os meninos recebem o carrinho, e simbolicamente se está dizendo que homens e mulheres têm papéis definidos na sociedade, e que a mulher tem uma condição, ela deve viver uma condição de subordinação, de subserviência, e o homem tem uma liberdade que é tratada como muito naturalizada para ele. E quando nós adentramos nesse contexto da arte e da literatura, nós percebemos que muitas mulheres, infelizmente, não chegaram a produzir, tantas mulheres cantatrizes que começaram a cantar e a participar, inclusive, de momentos de improviso com outros poetas, mas que pararam, tiveram suas atividades paralisadas por causa dessa ambiência em que nós vivemos. Socialmente, nós temos todo esse contexto, como já trouxe, né, um esboço, mas que nós sabemos que a discussão ela é muito mais profunda do que isso. Observando hoje, poetas, a participação das mulheres nas mesas de glosas, a projeção que as mulheres vêm tendo para a publicação de trabalhos de cordel e outros trabalhos também, e essa discussão que se levantou recentemente sobre a questão do enfrentamento ao machismo, como nós, homens e mulheres, poetas, poetisas da arte, podemos contribuir para que, de fato, esse aspecto seja superado, né? Para que a arte não seja tão afetada como já vinha sendo e como, infelizmente, ainda acontece, porque nós percebemos que algumas situações ainda prevalecem, mas que estamos atuando para que sejam superadas. E a minha pergunta, o meu questionamento é esse, poetas. Como nós podemos nos dar as mãos para articular esse enfrentamento ao machismo, que, repito, é de âmbito social, mas que respinga, infelizmente, nas artes das quais nós fazemos parte. Bom, poetisa, é triste isso, né? Nós sabemos que todos são iguais. Todos nós temos direitos iguais, né, Alain? Enquanto nós vemos pessoas como Francisca, uma genialidade impressionante, pode acarretar em um preconceito futuramente, né, Francisca? Porque o machismo é uma coisa, falar a você, uma coisa que é desprezável, não é isso? Tem uma frase de Queiroz que ele diz que o coração é quem transforma o caráter. Eu acho que pessoas que fazem isso não têm coração. A poesia, pessoal, ela tem que ter esse âmbito de tocar as pessoas, de levar amor, levar uma mensagem. E nós sabemos que não só os homens, como nós sabemos que essa questão, essa disputa, né, dos homens em si é todo o âmbito. Eu discordo totalmente disso. Eu repudio essas compreensões de machistas. Nós sabemos que não é só na poesia, todo o âmbito social, político tem essa rivalidade, até a questão de remuneração salarial. Nós sabemos que a poesia ela pode ir longe, e com a mulher dentro do contexto poético. Por isso nós temos que valorizar. Falta essa valorização, falta essa instigância, falta esse apoio. Para ter uma noção, o nosso Pajeú é rico de poetas. Para nós termos uma noção básica, a maioria são homens. E temos o quê? 5 poetisas. Quer dizer que nós não temos mais poetisas, Lucas, dentro do Pajeú? Não, nós temos várias, inúmeras poetisas. Só que para elas falta um espaço. Espaço esse que os homens, às vezes, veem com maus olhos. Né? Então, nós sabemos que tanto a mulher quanto o homem, nós temos direitos iguais. E a mulher tem potencial de estar onde ela quiser. Por isso que eu defendo essa questão. A mulher
ela pode fazer o que ela bem entender, ela tem potencial, ela é livre. Não existe mulher presa, mulher determinada a alguma coisa. A mulher, ela é livre para o que quiser, né, Alan? Inclusive para a poesia. Se Deus quiser, nós veremos a mulher dentro do âmbito da poesia e não veremos mais falar dessa questão de racismo também, que acontece bastante, de preconceito. Nós sabemos que isso é uma coisa que tem que ser acabada praticamente, porque não acontece com todos. Nós não vemos, por exemplo, a pessoa branca não tem essa questão também, voltando à questão do racismo, não tem essa questão de ter preconceito. Nós vemos muitas pessoas, não é isso? Então, esse preconceito do feminino, desse lado feminino, é algo que é uma coisa deplorável, que deve ser extinguida do nosso meio social, juntamente focando nessa questão que eu lembrei também, que eu já vi muitas poetisas sofrendo racismo, né? E nós temos que focar não é só no homem e na mulher, temos que focar no ser humano em si, não é determinado, não é aquela coisa de gênero que vai determinar quem você é, o que você pode fazer, o que você pode render. Então a mulher tem seu espaço, o homem tem seu espaço. E cada um deve se respeitar e deve saber que todos nós somos iguais perante todas as qualidades e defeitos que temos. E vendo essa questão de não silenciar as mulheres no cordel, eu acho que não vão silenciar mesmo. Por mais que seja aquela questão de bater na mesma tecla, de denunciar, de tudo, e a gente não vê uma evolução, mesmo assim eu acho que é uma coisa que a gente não pode desistir de lutar. A gente vê essas 5 mulheres, na qual Francisca é uma delas, em mesas de glosas, diante de um contexto, diante de um número maior de homens glosando. Sim, em números, elas, claro que está desproporcional, mas em poética não, porque a poesia, ela aflora em cada um de uma maneira, como o Lucas acabou de dizer em uma das suas falas. E também eu vejo essas 5 mulheres poetisas glosadoras como uma mola propulsora para outras mulheres. Eu conheço mulheres que têm essa facilidade de improvisar, de buscar a mesa de glosa, mas ainda não tiveram espaço e ao mesmo tempo ainda tem aquele certo receio, o medo. Faço parte de alguns grupos de poesia e a gente, pelos grupos de poesia do WhatsApp, a gente vê, a gente até às vezes, eu brincando, digo, você deveria entrar para a mesa de glosa e tudo mais, mas vem aquele certo receio, né? Aquele certo não, eu não estou preparada. Não, e mesa de glosa eu acho que não tem esse negócio de estar preparado ou não, né? Eu acho que você, depois que levanta a bandeira, diz, vamos lá, a inspiração, a poesia emana, vem do céu e sai tudo lindo. A gente conversa com muitas mulheres, né? Hoje nós temos na mesa de glosas um número de 5 mulheres, mas sabemos que o Pajeú oferta e ofertou muitos nomes também. Retratando essa questão do machismo, quanto que ele é presente, nós podemos citar a Luzia Batista de São José do Egito. Começou a cantar como mulher repentista, mas por uma condição, infelizmente, teve que parar. E qual condição foi essa? Onde o machismo impediu que ela cantasse. Vindo de uma relação conjugal que ela acabou adquirindo, mas que freou, impediu que ela cantasse. Então, a gente vê a figura masculina tentando limitar e ditar até onde a mulher pode ou não caminhar. E o que nós queremos, a partir desses debates que nós levantamos, é chamar essas figuras masculinas para o debate, não o embate. E realmente nós sabemos que o machismo ele se comporta de muitas maneiras na nossa sociedade e que atinge não só o comportamento de homens em relação a mulheres, mas de mulheres também em relação a mulheres. E isso é o que precisa ser desconstruído. Lucas, que é da área de letras, sabe muito bem que até o termo poeta, que é a gênero, pode ser aplicado a homens e a mulheres, ele tem uma implicação. Porque, por exemplo, chamar a mulher de poetisa nas academias era uma coisa que não era tolerada. Até porque o termo poetisa era considerado como um diminutivo de poeta. E nós sabemos que isso não é real. É apenas uma classificação do feminino. Então, quando alguém me pergunta se eu prefiro ser chamada de poeta ou de poetisa, sabendo que o termo poeta também se aplica a mim enquanto mulher, eu prefiro o termo poetisa porque me sinto mais contemplada como poetisa, que tem a tradução livre, que nós sabemos que é mulher fazedora de versos, que não me diminui em nada. Poetas, eu quero
pedir que vocês recitem novamente para a gente se encaminhar para o nosso último bloco da pauta. Bom, pessoal, eu vou declamar um soneto que eu compus. Quando eu falo da fauna, da flora, dos poetas de Pajeú, eu intitulei esse poema de Riqueza de Pajeú, né? Onde nós vemos a chuva, o nascer de uma semente. Isso instiga a gente a fazer igual uma poesia belíssima. Então baixa aquele toque, não é isso? Nesse poema eu disse: quando chove no solo do sertão, o rio renova a sua nascente, ao escutar o estrondo do trovão, nevoeiro fica imponente. Tão sagrado o verde da plantação que ilumina o nosso ambiente, a chuva molhando a capa do chão faz o chão se rachar com a semente. A asa branca da voo rasante, a lua nasce forte e cintilante, mel puro advindo do enxu. Grandes poetas para versejar, tudo isso tu podes encontrar nas terras do sertão do Pajeú. Pegando essa deixa de Lucas de natureza, faço parte há 3 anos de um grupo, Cordel Repente Viola, a quem eu quero mandar um abraço, a Francisco Evangelista, lá do Rio de Janeiro, que é o administrador geral desse grupo da gente. E, de certa feita, ele lançou um mote no grupo. O mote dizia: Deus deixou 100% de beleza encantando as paisagens do sertão. E aí eu me lembro ainda umas 4 estrofes que eu fiz nesse mote, onde eu disse: é bonito acordar pela manhã e ouvir na caatinga o tom feliz da sonora envolvente do concris, do lambu, da juruti e ribaçã. Outra ave da qual ele constrói o seu próprio casarão. Nunca foi arquiteto, mas João faz a obra com toda sutileza. E Deus deixou 100% de beleza encantando as paisagens do sertão. Sem tijolo, concreto e nem viga, é bonito de ver enfileirado um partido de milho roçado produzindo 50 ou mais espiga. Ver um tejo envolvido numa briga, toda vez procurar o pé de peão para curar do seu corpo a infecção do veneno que a cobra tem na presa. Deus deixou 100% de beleza encantando as paisagens do sertão. Quando o tempo da seca fica ruim, todo o pé de joá se mobiliza, perde a folha e a água economiza, esperando a seca até o fim. A ciência no oco do cupim faz correta no tempo a previsão, e o peba não fez mineração, mas cavando atinge profundeza, e Deus deixou 100% de beleza encantando as paisagens do sertão. O morcego não vê, mas sempre escuta o barulho de longe ou de perto, e a planta espera o tempo certo para nascer no seu galho boa fruta. Boi de carro não foge da labuta, nem tampouco conhece nutrição, mas adora capim na refeição, sem saber que é fonte de riqueza. E Deus deixou 100% de beleza encantando as paisagens do sertão. Ave Maria, essa hora João Paraibano deve estar feliz lá em cima. Ele que sempre foi especialista, né, nas temáticas sobre sertão. A gente vai se encaminhar, poeta, para o encerramento, mas antes disso, nós temos uma outra provocação, né? Lucas é professor da rede municipal e tem um trabalho desenvolvido aqui na escola em que ele ministra aulas e que formou um grupamento mirim a partir de oficinas que ele ministrou. Então, poeta, fala para a gente sobre essa importância da presença da literatura de cordel nas salas de aulas do nosso município, a partir do seu trabalho também, e relata essa experiência, como você mencionou, a declamadora Andressa, né, que é destaque nas oficinas e que hoje podemos dizer que é, sim, mais um nome que Guaraci lança para a poética do Pajeú. Fala um pouco sobre essa experiência contemplando todo esse cenário. A poesia em si, ela é renovadora dentro da sala de aula, pessoal. Eu descobri essa forma, é uma fórmula em si, de eu instigar meus alunos a quererem mais, a buscarem um novo, não é isso? Então, a poesia incentiva a leitura. Ela incentiva de uma forma que você nem imagina lá. Às vezes o aluno é um pouco despercebido na aula, às vezes não gosta de leitura por algum motivo. Então, essa poesia, como, por exemplo, o cordel dentro da sala de aula, um cordel é uma leitura simples, uma leitura agradável, tantas vezes engraçado, né, pelo tema, pela temática proporcionada. E essa leitura vai fazer esse aluno, que estava um pouco desanimado na sala de aula, a querer a leitura, a buscar a leitura. Até tem uma estrofe que eu digo assim: na formação do leitor, o prazer é evidente. Na leitura de algum livro, a alegria está presente ao ver as ilustrações produzidas pela mente. E essas ilustrações são produzidas pela mente dos alunos, que
depois que eu comecei a trabalhar com poesia dentro da sala de aula, eu vi que o contexto de notas, de aprendizagem, da evolução da turma subiu muito, muito mesmo. Voltando à questão do meu trabalho, que eu tenho juntamente com a Secretaria de Educação aqui, é um trabalho gigantesco, né? Agradecer também à Secretaria de Educação por todo o apoio desde o início. Eu vi o grupo Infância Rimada, lá em Itabira, numa apresentação lá em Guaraci, na escola do Dr. Diomedes. E depois disso eu disse, eu tenho alunos que têm essa capacidade de mostrar ao povo quem eles são em forma de poesia. A partir do momento lancei a temática na sala de aula, muitos alunos gostaram, né, e quiseram entrar no grupo. Atualmente, né, por conta da pandemia, teve uma paralisação, mas nós temos 10 alunos dentro da poesia, dentro desse grupo. Inclusive, a maioria são mulheres. Para você ver que dentro desse grupo nós temos essa perspectiva. Já desde o início, eu foco com eles a questão de cordel sem machismo. E por quê? Porque nós temos que ter coisas relevantes para o nosso município, para a nossa cultura, para a nossa educação. E as crianças, os jovens, são a porta de entrada para isso. Não é isso? Então, esse grupo é uma coisa muito interessante. Eles começaram, né, com esse grupo comigo, explicando realmente o que era poesia, métrica, oração, algumas coisas. E mostrando também a questão da cultura, do nosso Pajeú, da nossa poesia. E muitos alunos logo adentraram esse projeto, né? Depois, muitos vieram me procurar, Lucas, eu posso entrar, mas foi que chegou a pandemia e acabou atrapalhando um pouco. Mas antes da pandemia, nós ainda fizemos um trabalho lá na Engazeira, com a participação desse grupo. Eu estava um pouco apreensivo pela primeira apresentação deles. Eles começaram a apresentar, lá apareceu gente grande, sabe? Gente grande mesmo. Fizeram um show de bola, né? O pessoal também aplaudiu muito, gostaram do espetáculo. Eles, além de declamar poesia de poetas do Pajeú, né? E outros poetas também, tem alguns alunos lá que, além de só declamar, eles fazem poesia. Nós temos isso como Michele, né? Eu dou exemplo de Michele, foi a protagonista, a primeira que entrou no grupo, que já tem essa visão de poesia. Depois que ela entrou no grupo, aprofundou mais esse contexto. E hoje, ela é um exemplo, né, para os alunos da escola. Eu tenho um aluno também, aboiador nesse grupo, é um Mini Catuaba. Eu chamo ele de Mini Catuaba. Ele fez a apresentação também no dia. Um abraço para Jean Carlos também, deve estar acompanhando. E assim, ele tem uma voz, um timbre legal para aquela coisa de aboiar. É muito interessante. E vários outros poetinhas que nós temos ali, poetas e poetisas que temos dentro desse grupo. E se Deus quiser, quando essa pandemia acabar, nós vamos voltar com força para colocar e espalhar poesia no nosso Pajeú. Maravilha, poeta. Trabalho bastante significativo, né? E que certamente irá fazer com que novos talentos sejam descobertos, mas não só. A implicação pedagógica que a poesia traz para a sala de aula é realmente muito fortalecida através as aprendizagens também. Eu repasso a pergunta para você, Alan, sobre essa importância de trazer a literatura de cordel para as salas de aula, especialmente esse momento que nós vivenciamos hoje em nosso município, tendo artistas sendo descobertos a partir dessas oficinas que são promovidas atualmente. É positivo demais. Eu acho muito positivo a criança, desde pequeno, gostar de poesia, porque além de melhorar a leitura, né, ajuda na leitura, também tem a parte da escrita. A criança também, se a gente for analisar, começa a perder o medo ao público, muitas vezes, né? A poesia, ela abre diversos caminhos, até compor mesmo. Referência o grupo que Lucas administra, dessas crianças, e eu vejo ali cada criança daquela empolgada, com um brilho no olho, né? Cada vez mais buscar a poesia, não só declamando, mas também compondo. É positivo demais. Eu pessoalmente vejo que a poesia ela deveria estar em muitos cantos. Em muitos cantos ela deveria ser abordada, além mais da escola, a escola onde é a segunda casa dos alunos, né, de todos que estudam. E esse caminho, essa trajetória de poetas mirins, para que nossa cultura não venha a desfalecer. Voltando à questão do cordel dentro da escola, nós sabemos que o cordel agora é um gênero textual trabalhado na escola, um gênero muito importante,
E a partir daí nós vemos um instigamento dos alunos em aprenderem poesia. Eu vi muito nas escolas, professores e outras pessoas também dizer que a poesia não era tão importante. É importante, mas não é tão importante. A poesia é tão importante. Ela é aquela porta de entrada para vários caminhos, cara. A partir disso, o aluno pode ter uma mudança de vida totalmente, né? Eu posso instigar esse aluno a querer uma mudança de vida. Por exemplo, eu tenho alunos que não gostavam tanto daquela questão de estudar, de ler. Hoje essas crianças gostam de ler, apreciam a leitura. E por que eles gostam dessa leitura? Será que foi por minha causa? Talvez porque eu instiguei, mas a leitura, o cordel, a poesia transformou essa visão crítico, social, educacional dessa criança. E nós vemos que a partir dessa forma de poesia, vemos a relevância do cordel, da poesia dentro da sala de aula. Por isso que nós temos que focar. Eu, enquanto professor, eu digo a todos, coloquem cordel para o pessoal ler, que o cordel é instigante, o cordel ele motiva, o cordel ele faz uma ação transformadora na vida de uma pessoa, não só na criança, mas de todas as pessoas que leem um cordel, não é isso? Verdade, poetas. A gente vê, por exemplo, Alan França pode escrever um cordel falando sobre a geografia de Pernambuco. E aí Lucas trabalha esse cordel na sala de aula, e aí um professor de geografia trabalha esse cordel na sala de aula. As crianças, os adolescentes se sentem estimulados a aprender a partir da poesia. São exemplos simples e práticos que fazem a poesia aparecer na sala de aula e tendo um papel determinante. Lucas falava sobre Michele, né, como destaque nas oficinas, como declamadora. Nós também temos na sede um outro destaque, que é Luana Martins, que inclusive estará conosco amanhã em um outro momento, fazendo parte também da apresentação de um outro projeto contemplado pelo Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura, e que nos traz uma alegria enorme, porque nós vemos, de fato, essas ações surtindo efeito, a partir de um trabalho desenvolvido nas escolas, a partir dessa projeção da poesia e dessa poesia fazer parte da vida dessas crianças e adolescentes, esses talentos começarem a ser descobertos, porque eles já existiam. Então, isso nos deixa muito felizes, né, poeta? Eu queria deixar também um convite ao pessoal de casa a apreciar a leitura em forma de poesia, no estrofe que eu compus no meu cordel, que a leitura é as suas vertentes. Muito legal escrever esse poema, ele fala de várias variantes da leitura, né? Aí eu digo assim, pessoal, a leitura lhe acrescenta, reforma seu pensamento, dimensiona seu olhar para as brisas do vento. Se sentir tal nostalgia, reflita com poesia, prove do nosso alimento. Maravilha, poetas. Vamos declamar um pouco mais? Alan? Eu queria declamar para vocês, falando do Papa da Poesia, né? Não poderia deixar de falar de Dedé Monteiro aqui. Como o Lucas começou no primeiro momento falando o que é a poesia, ele transcreveu tão bem Dedé Monteiro. E há um tempo atrás eu tive contato com um poema de Dedé Monteiro, onde intitulava-se Os pobres somos nós os ricos. Os pobres somos nós os ricos. Onde ele diz: um dia um certo banqueiro uma maneira descobre de mostrar a seu herdeiro o quanto a pobreza é pobre. Idealiza um passeio a um lugar pobre e feio na maneira dele ver. Sua intenção maior era mostrar ao menor a importância de ter. Assim foram o filho e ele para a casa de um casalzinho, morador de um primo dele, num lugar bem pobrezinho. Lá passaram 4 dias, distante das regalias, sentindo o cheiro do povo. Para o pai, que coisa tirana, passar quase uma semana comendo feijão com ovo. Na volta, ainda senti tamanha humilhação, dizia o pai: quero ouvir a sua avaliação. Você teria coragem de lá voltar outra vez? E o filho responde: foi muito bom, papai. Diga quando a gente vai, dessa vez eu quero 1 mês. E o pai, bravo com aquilo, disse: não faça vista grossa. Será que você não sente a diferença da nossa para a vida daquela gente? E o filho responde: sinto bastante, papai. É do tamanho do morro, daria até um teatro. Só de cachorro eles têm quadro e a gente só tem um cachorro. Nossa piscina é projeto que só enfeita o jardim. Eles têm um rio repleto que não tem quem veja o fim. Para mostrar quem é que manda,
nós temos nossa varanda muito bem iluminada. Eles, distante da rua, têm a beleza da lua na noite toda estrelada. Nós temos nosso quintal, porém do portão não passa. Eles têm um matagal livre, inteiro e de graça. Nós temos nossos canários mimosos presidiários que cantam a própria tristeza. E eles em volta da casa têm o cantar e bater de asa das aves da natureza. Sem ter mais que eu pude ver, durante a refeição, ninguém começa a comer se não fizer oração. Já a gente é um barato. Senta, come, empurra o prato, limpa a boca e tudo bem. À noite do mesmo jeito. Deita, dorme sem respeito, não agradece a ninguém. De outra coisa eu me envergonho do fundo do coração. Dormi na cama do Tonho e o Tonho dormiu no chão. E para eu não passar sede, o Tonho fazia assim. Sorrindo, feliz e sem mágoa, trazia um copo com água, botava perto de mim. Não, eu não entendo esses dois mundos. Maria, nossa empregada, dormir no quarto dos fundos sem ter conforto de nada. Sendo o quarto do entulho, exposto a todo barulho, a ratos, ao vento e ao frio. Por que não é diferente, se lá na casa da gente tem tantos quartos vazios? E o pai, escutando tudo, sentiu fortes emoções, ficou triste, parado e mudo e aprendeu várias lições. Vendo preso em seu laço, o filho deu-lhe um abraço e disse entre carinhos: "Ô papai, muito obrigado por o Senhor ter me mostrado como somos pobrezinhos." Muito bonito, Alan. Eu queria aplaudir de pé. Mas o coração está batendo palma já. Poetas, a gente vai se encaminhar para a conclusão, né, da nossa live. De antemão, quero agradecê-los. Um agradecimento especial a Lucas, porque o projeto foi proposto por ele e ele me convidou para mediar esse diálogo, que foi muito bonito de realizar e tenho certeza que de assistir também. Poeta, Lucas, você pode falar, deixar suas considerações finais, mas falar também sobre os poetas que lhe inspiram e deixar alguma recomendação de trabalho desses poetas que você admira ou também trabalhos que você tenha realizado. Bom, poetisa, sou muito grato pela participação de ambas as pessoas. Um momento grandioso para a nossa cultura, principalmente Guaraci, né? Agradeço ao pessoal que está em casa nos assistindo, dando reverência à poesia, à nossa cultura popular. Então, exaltando também a questão dos poetas do nosso Pajeú, consequentemente, não poderia deixar de falar do Papa da Poesia, Dedé Monteiro. Meu parceiro é Zé Adalberto. Eu posso um livro de Zé Adalberto, que vou até indicar ele, do Caroço do Joá. Excelente, quem puder ajudar ele com essa leitura. No caso, você vai se ajudar, né? Não ajudar ele. É uma leitura imprescindível para o cidadão. E também, eu vou também motivar o pessoal a ler um poema meu, que vou declamar ainda no finalzinho. Ser Professor, depois eu declamo ele. É um poema que eu valorizo a classe docente, instigando cada vez mais as pessoas a procurarem a profissão de professores, uma profissão digna, uma profissão de respeito, uma profissão que valoriza o seu próximo, não é isso? Então eu quero finalizar, Francisco, com 2 poemas, um de minha autoria, que volta naquela temática da sala de aula, de ser professor. O que é ser professor? Nós nos perguntamos, né? Como a poesia é uma pergunta difícil, não é só quem ministra a aula. O professor é muito mais do que isso. O professor é amigo, é conselheiro, o professor é tudo. Ele vai tocar o ser humano, né? Nesse contexto, eu também quero deixar um forte abraço para todos os professores da Rede Municipal de Guaraci, especialmente a meus colegas de trabalho da Escola Municipal, professora Judite Bezerra, por tanto apoio à poesia no âmbito educacional. Dentro dessa poesia, poetas, eu disse assim: ser professor, além de ensinar, somos agente de transformação do futuro do jovem do país. Com o livre também um simples giz, fazemos corpo na educação. Dando indícios da evolução, não usamos valor para se orgulhar. Nos orgulhamos em cultivar a semente regada com saber na vida de quem almeja vencer, terá professores para ensinar. Nós somos a ponte de ligação do aluno e o conhecimento. Somos a voz de cada ensinamento, purificando a boa formação. Fazendo jus à bela profissão, para os alunos somos referência pelo fato da nossa influência e poder mostrarmos o seu valor. Quem caminha junto ao professor valoriza a nossa competência. Enfim, ser professor, além de ensinar, é sentir e também saber viver.
é disseminar e compreender, é mostrar caminhos para caminhar. É resistir bem como transformar, ser docente é ser educador, é mover pedras com seu amor, é batalhar pela educação, se entrega de alma e coração. Tenho orgulho de ser professor. E eu vendo aqui no chat, temos muitos professores também da rede nos acompanhando. Esse poema, Lucas, você oferece para todos, né? Eu quero abraçá-los também, porque me sinto contemplada também pelo seu poema. Alan, o que você pode nos dizer sobre algum trabalho que você tenha feito e que deseje recomendar? Eu tenho alguns trabalhos, alguns cordéis que, por sinal, não foram ainda, como é que se diz, expostos, não foram lançados. Tem um trabalho desses em casa, que um amigo meu de Caruaru, que imprime essas coisas para mim, mas não teve assim uma exposição, não teve um momento para ser lançado, tá entendendo? Tem um cordéis voltado para a questão das crianças, infantil, onde duas histórias, uma é Sansão, é bíblico, e a outra é a criação. E outro poema, outro cordel que eu tenho, de um personagem fictício que eu criei, Antônio de Zefinha, As Aventuras de Antônio de Zefinha, que eu quero mais à frente dar continuidade, ter no máximo aí uns 10 volumes, com cada cordel com histórias diferentes. Desde já quero agradecer a todos, em especial ao poeta Lucas pela live, o convite, a Francisca Araújo. Quero abraçar a minha família que está acompanhando de casa, minha namorada também, quero abraçar ela, a família dela, e a todos que estão aqui presentes também, dizer que é um momento único, um momento como esse, um momento que exalta a cultura, exalta o nosso, como é que se diz, a nossa bandeira, porque poesia, quando fala Pajeú, é sinônimo de poesia. Em todo canto que onde a gente anda, você é de onde? Já teve em outros ambientes, você é de onde? Eu sou do Pajeú. Declama um verso, exatamente. A primeira coisa que peço, eu sou do Pajeú. Então, esse momento aqui é único, é tão importante e quanto tantos outros, né? O Prêmio Chico Fogueteiro de Cultura, agradecer à Prefeitura Municipal de Guaraci, à Secretaria de Cultura e Turismo, enfim, a todos vocês. Muito obrigado. Dando continuidade também, Alan, eu tenho um trabalho belíssimo que eu exaltei na minha fala anterior, que é a leitura e as suas vertentes, onde eu menciono a leitura de uma forma legal, uma forma de apreciar mesmo. Eu falo dos poetas da nossa região. Eu faço esse relato também da literatura clássica, da literatura cordel, dentro de um pequeno cordel, né? Mas assim, é um cordel muito instigante a você a ler mesmo. Eu até indico às pessoas, né, a seguirem a página Clube do Cordel. Tem uma live que eu fiz lá com Tainara, que me ajudou bastante, mas foi com mediação de Carla Santana, onde divulguei esse meu cordel, né? Cordel muito interessante, que eu já passei até para minhas turmas, que eu dou aula, na faculdade também, um cordel que para mim teve uma reverência muito grande, não é isso? E assim, para finalizar realmente agora a minha fala, eu agradeço a todos que estão presentes, aqui a todos que estão de casa nos acompanhando pelo canal Sertão Drones, agradecer à Secretaria de Cultura e Turismo de Guaraci, ao Governo Municipal, por esse evento tão organizado e tão instigante para o nosso dia a dia, para a nossa cultura, né, os poetas? Porque a poesia não pode parar, a poesia é dinâmica. E esse projeto veio fazer isso, que a pandemia, ela não vai parar a poesia ela vai continuar, de qualquer forma. Poetas, maravilha. Foi muito bom ter estado em interação com vocês, agradecer novamente ao público que esteve em interação conosco. E faltou um detalhe. Vocês poderiam ter recomendado as suas redes sociais. Então, fiquem à vontade, para que as pessoas possam acompanhá-los após isso. Minhas redes sociais, o Facebook, Alan Thomas, e o Instagram também, Alan Thomas Queiroz. Bom, já o meu Facebook é Lucas Barros, Instagram lucas.barros77. Eu também tenho um canal no YouTube, Professor Lucas Barros, se quiserem acompanhar, tem aula de português, que eu favoreço também, juntamente com poesia, que é a melhor parte, juntamente com a aula faz um interlaço ali bem legal. É isso. Maravilha. Então, finalizamos a nossa live, debate com recital.
agradecidos pelo momento e festejando a poesia, que é esse o nosso objetivo. Muito obrigada a quem esteve em interação conosco.